Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Apocalipse capítulo 4, ou capítulo 6. Ele fala, depois dessas coisas eu vi uma porta aberta no céu. Que coisas? Depois da apostasia da igreja. A apostasia da igreja inicia o Apocalipse. Então agora ele vai pegar João e vai levar lá no futuro. O Apocalipse é um livro para você ler, você vai ter que entender que ele começa e termina várias vezes, como se tivesse assim ampliando aquela informação. À medida que você vai ler no livro, ele vai acrescentando mais assuntos sobre o mesmo tema, ou seja, uma repetição. O Apocalipse ele está todo codificado. Eu vou ter que buscar os códigos do livro na própria Bíblia. E ele tem agora a visão do trono de Deus e 24 tronos. E ali está um mar de vidro, 4 anciãos, as 12 tribos e os 12 apóstolos. E as coroas são o galardão, eles estão apresentando o galardão diante dele, que é a semelhança de um mar de vidro diante do trono. A palavra mar, você vai ler em Apocalipse 17, é multidão de povos, nações e línguas. Vidro é transparente. São milhares de pessoas vestidas de vestiduras brancas. Você lê Apocalipse capítulo 7, depois de selar os 144 mil, ele vai ver milhares de milhões de pessoas de vestiduras brancas. E é a mesma visão do mar de vidro. Então aí você está vendo algo condensado, a mesma visão condensada no formato de mar de vidro. Então o mar de vidro aí são os salvos. E os seres viventes, você vai ler em Ezequiel capítulo 1, capítulo 10, você vai ver que esses seres viventes são querubins, são guardiões do trono. Aqueles seres viventes são cheios de olhos, significa que é a onipresença dele, olhos. E agora vai ver na mão dele um livro todo selado. Qual é a origem desse livro selado? Você vai ler Daniel 12, você vai ver que Daniel não compreendeu aquilo que Jesus estava ensinando para ele. Então Deus vai selar o livro até o tempo do fim, que agora vai ser desvendado. Ninguém era digno de abrir os selos, mas aí apareceu quem? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E é digno de abrir os selos. São 7 selos que serão abertos, desvendando os acontecimentos futuros para nós. Vai ver um cordeiro de pé diante do trono, como tendo sido morto, e possuía 7 olhos e 7 chifres. 7 olhos significa que o cordeiro, que é Jesus, tem a perfeição da onipresença, onisciência e onipotência. E os 7 chifres, a palavra chifre, se lê em Daniel 7, capítulo 24, é a perfeição de governo. O governo dele é perfeito. Quando ele pegou o livro, os 24 anciãos vão se prostrar diante dele, falando, digno é de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste, que nós fomos comprados. Você vai descobrir agora que toda vez que você vê incenso em Apocalipse, é a oração dos santos aí. Comprou milhares de milhões de toda língua, povo, raça e nação, e constituiu para ele reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Não é na terra, é sobre a terra. Estão cantando aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja toda honra, toda glória, toda majestade, o domínio pelos séculos dos séculos. Os anciãos e os seres viventes se prostraram, dizendo amém. Ele vai abrir o selo e vai sair um cavalo branco. Esse cavalo branco não é Jesus, esse cavalo branco é o anticristo, um falso Cristo. Então o anticristo é um falso profeta, um falso Cristo. E esse cavalo branco que sai aí, e foi dada a ele autoridade, porque quem dá qualquer coisa para alguém é Deus, é com a permissão de Deus. Então o primeiro selo traz esse homem, né? Depois da apostasia da igreja, ele vem. Ele saiu vencendo para vencer. O anticristo é a vara de Deus para acordar a igreja, para a igreja voltar para ele, para a igreja voltar para os caminhos. E nessa época de perseguição, você vai conhecer a igreja mais poderosa que já pisou aqui na terra. O que o anticristo vai trazer? Guerra, fome, peste, morte. E o último cavalo, é o cavalo amarelo, é os últimos 3 anos e meio dele, né? Ele traz a morte e o inferno junto com ele. Vai matar 1/4 das pessoas da terra, vão ser mortos pelo império do anticristo. Agora ele tem a visão do trono de Deus, dos mortos debaixo do trono de Deus,
clamando quando é que Deus vai vingar o sangue deles, daqueles que habitam sobre a terra. Jesus vai dar para eles uma vestidura branca e vai falar para esperar mais um tempo. O mais alto galardão no céu é você morrer por Jesus ou morrer pelo próximo. Então ele fala, aguarda mais um pouco, porque ainda falta completar o número de pessoas com servos como vocês, que vão morrer como vocês. E logo depois ele vê a volta de Jesus, o arrebatamento. Agora, na abertura do sexto selo, vem um grande terremoto, o céu vai enrolar como um pergaminho, as estrelas cairão do firmamento. As pessoas vão querer a morte não vai. Vão falar para os montes, caiam sobre nós. Que Deus te abençoe, te guarde. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.